Olá pessoal, tudo bem? Vamos ler, então vamos começar a ler a Torá. A Torá que eu tô lendo é essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá aqui gente, tá aberta. É que realmente o ângulo da câmera do celular, né, não é muito bom, mas está aqui, tá? Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, então, ela tem a parte em hebraico e em português. E aqui embaixo ela tem os comentários de Rashi, e aqui tem os comentários dele em português. Rashi foi um grande rabino que fez comentários, né, estudou bastante a Torá. A Torá é o Pentateuco judaico. Bom, primeiro eu vou ler, então a gente vai começar a ler e estudar juntos, tá? Vou fazer, cada vídeo vai ser uma parte, um capítulo, tá, da Torá. Então vamos começar com Gênesis. Gênesis, em hebraico, chama Bereshit, né, o livro de Gênesis. Então vamos lá, Gênesis parte 1, que é Bereshit. Então começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E só para complementar aqui, em hebraico, a Torá começa com a palavra Bereshit. Então, o próprio, né, Gênesis que chama Bereshit, que é Gênesis, que é o nome do livro, do primeiro livro, é a forma como começa a Torá. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz. E foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Então vamos ver agora alguns comentários de Rashi sobre, né, o que a gente leu. Então aqui primeiro está escrito no princípio. Então os primeiros capítulos de Gênesis narram os primórdios da criação, e são muito profundos e difíceis de compreender seu conteúdo. E aqui ele está falando que precisaria de um conhecimento maior, tá? Também do Talmud e da Cabala. No princípio, chama Bereshit, que nem eu já tinha comentado com vocês. O Talmud, ele fala que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá, chamada Reshit, princípio de tudo. Criou Deus. No hebraico, a palavra criou Deus é Elohim, que seria Deus. Em hebraico, a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas, para que não se pense que são muitos deuses. O verbo bará, criou, foi empregado no singular, imediatamente depois de Elohim. Que Elohim, então, está no plural, mas é uma forma como, né, se chama Deus também no judaísmo, mas que nem aqui tá falando, para ter certeza que é só um Deus, então logo em seguida vem o verbo bará, que é criou, e está no singular. Aqui tem um rabino, né, Avraham Ben Ezra, argumenta que essa palavra não é nada além de um plural majestático, concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. Os céus e a terra. No primeiro versículo de Gênesis, vemos a intenção evidente de dar ao homem a consciência de que tudo se deve à criação divina. Os mitos antigos atribuem a existência do mundo ao resultado das lutas dos múltiplos deuses, ou como nascido da casualidade e do capricho. Porém, a Torá quer nos mostrar o universo como expressão da vontade divina, a criação como princípio de tudo, e não a criação em si, mas a providência. Deus como criador, legislador e condutor do universo. Agora a próxima, né, parte é o que está escrito vã. Assim é interpretada pela tradução aramaica de Onkelos. Rashi explica que a palavra tou, que é vã, significa assombro e consternação pela vacuidade, pelo vazio em que se encontrava a terra, né, pelo vácuo.
Aí aqui, que eu já li, né? E o Espírito de Deus se movia. Para a maioria dos tradutores, é difícil traduzir essas palavras, que têm um sentido difícil de captar para o nosso limitado entendimento. Segundo Rashi, significam que o trono divino movia-se por ordem de Deus e por meio de alento sobre a face das águas, aparentemente para dar o alento da vida à matéria inanimada. Sobre a face das águas. Então, Rashi propõe que o primeiro versículo do Gênesis seja traduzido assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era vã, e etc. Pois a Escritura Sagrada não quer mostrar aqui a ordem da criação. A prova disso é que o fim do segundo versículo sugere que as águas já existiam antes dos céus e da terra. Dia 1. Muitos doutores da lei tratavam de conciliar a data da era hebraica com as últimas descobertas científicas que revelam, baseadas no relógio de urânio ou atômico, ou seja, na desintegração das substâncias radioativas das rochas, que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Seus esforços foram inúteis. Então, para conciliar a escritura sagrada com a ciência, podemos até admitir que um dia da criação não equivale a um dia ordinário, e sim a um longo período de tempo, conforme descreve o rei Davi no Salmo 94. Pois 1000 anos em teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília noturna. Apesar disso, os judeus religiosos atêm-se à fé nas escrituras sagradas e contam os anos a partir dos dados bíblicos. Estes indicam estarmos... Aqui está escrito 5.777, que seria em 2017, tá? Mas agora a gente já está em 2023. Então aqui, né, quer dizer pelos salmos que um dia da criação seria até 1000 anos, tá bom? Vamos continuar aqui. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas de baixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde, foi manhã, segundo dia. E disse Deus: juntem-se as águas de baixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus ao elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e foi manhã, terceiro dia. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais e por prazos e por dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Deus que era bom. E foi tarde e foi manhã, quarto dia. Agora vamos para os comentários aqui, né? Comentando sobre segundo dia. Segundo Rashi, a expressão "e viu Deus que era bom" foi omitida ao término da criação do segundo dia, pois ela só foi concluída no terceiro dia. Assim, uma obra inacabada não podia ser qualificada de boa. Além disso, no terceiro dia, quando ela termina e outra é iniciada e concluída, o versículo repete essa frase 2 vezes. Segundo dia. Segundo Rashi, os céus criados no primeiro dia estavam em estado fluido. No segundo dia, os céus se solidificaram, criando uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. De acordo com Narmanides, a separação foi entre os aspectos totalmente espirituais da criação e o mundo material que circunda o homem, inclusive os mais distantes pontos do sistema solar. Ele diz ainda que o firmamento e as águas de cima e de baixo estão entre os mistérios da criação, que não podem ser conhecidos pelo homem, ou cuja explicação deve ser limitada àqueles qualificados a conhecê-la. Já outros exegetas comentam que o termo firmamento se refere à atmosfera que envolve a Terra. Então aqui a gente tem uma discussão, né, um pouco entre alguns rabinos e entre algumas ideias.
Terceiro dia. Conforme costume sefaradita, aqui termina a leitura. Ah, aqui, isso daqui não precisa. Não é relevante. Então, vamos lá. Quarto dia, tá? E disse Deus: produzam as águas réptil de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo suas espécies, e toda a ave segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E abençoou-os Deus, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde, e foi manhã, quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma viva segundo sua espécie, quadrúpede, réptil e animal da terra segundo sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra segundo sua espécie, e o quadrúpede segundo sua espécie, e todo o réptil da terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Vamos para comentários aqui. Então, grandes peixes, né? Os antigos babilônios acreditavam que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. A Torá ensina que mesmo estes são produtos da criação de Deus. É por este motivo que no relato do Gênesis nenhum animal é designado particularmente, exceto os Taninim, que significam também dragões. Quadrúpede. A referência da escritura aqui é específica aos quadrúpedes domésticos. Façamos homem. Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar o plural majestático ao falar de si mesmos. Aí a gente tem aqui que outra parte do judaísmo comenta que Deus se aconselhou com os anjos sobre a conveniência de criar ou não um homem. A nossa imagem. Maimônides, em sua obra O Guia dos Perplexos, distingue dois conceitos, que é tselem, forma, e demut, semelhança. De toar, aspecto, e tavnit, configuração. Então, toar e tavnit, que a gente está falando de aspecto e configuração, significam a figura material, enquanto tselem e demut, que é forma e semelhança, a forma espiritual. A Torá, ao indicar tselem e demut, define o espírito e nos confronta com um dos princípios básicos do judaísmo. Não se pode elevar a Deus por intermédio da matéria. Toar e tavnit, que nem tem em Isaías 44:13, e sim por meio do espírito, tselem e demut. Somente assim o homem pode aproximar-se de Deus. Então o homem só pode se aproximar de Deus por meio do espírito e não da matéria. A sua imagem, com a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa a imagem própria de Deus, pois Deus não tem forma alguma, como está explicado no terceiro dos 13 princípios da fé de Maimônides. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo. A imagem de Deus o criou. O homem foi criado com uma semelhança espiritual a Deus. Vamos continuar. Aqui continua. Maimônides interpreta essas palavras como imortalidade do homem. Outros opinam que essa sentença se refere ao fato de que só o homem possui a autoconsciência, isso é, ele sabe que vive e que deve morrer. Geralmente é aceita a interpretação de Rashi, que entende nessa expressão o privilégio do raciocínio. A capacidade de observar a realidade e deduzir conclusões racionais. O filósofo Saadia Gaon sugere que a imagem de Deus se refere ao domínio do homem sobre a terra, assemelhando-se ao seu Criador. Os atributos de inteligência e de domínio expressam a mesma qualidade, ou seja, a capacidade criativa do homem. Macho e fêmea criou-os. No capítulo 2, 21, a escritura conta em detalhes como Deus fez para criar a mulher, sem qualquer contradição entre ambas as passagens. Vamos continuar. E abençoou-os Deus e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado
dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, e vós servirá para comer. E para todo animal da terra, e toda ave dos céus, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, e toda verdura de erva será para comer. E foi assim, e viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi tarde, e foi manhã, o sexto dia. Então, para comer. A princípio, Deus concedeu ao homem comer verduras e frutas, e aos animais ervas. Mais tarde, porém, permitiu-lhe comer também a carne de animais. Então é isso, gente. A gente leu o primeiro capítulo de Gênesis com comentários de Jirachi também. Jirachi e alguns outros comentários rabínicos, né? Espero que vocês tenham gostado e até a continuação.